Muito bem. Sem microfone não dá, né? Muito bem, galera. Queria um recado rápido para vocês aqui sobre um tema que é muito recorrente, um tema que muita gente se engana, né? É um erro, é um engano comum, apesar de, por ser comum, não deixar de ser um erro idiota, que é de associar a imagem de Jesus à ideia de revolução. Então, um Jesus revolucionário, um Jesus Che Guevara, ou coisa do tipo. Você com certeza já topou com esse tipo de ideia na sua vida, pelo menos uma vez. Mesmo que você não seja cristão, porque mesmo quem não é cristão tem muito essa ideia na cabeça. De que Jesus foi um cara lá que estava pregando a revolução do amor, ou coisa do tipo. Olha só, para começar a desmistificar esse negócio, tem um vídeo, eu vou tentar colocar ele aqui, de um pastor conhecido nosso, que ele faz uma diferenciação muito importante. Por quê? É muito comum você achar pessoas dizendo o quê? Que o cristão, sendo seguidor de Cristo, ele tem a obrigação de ser conivente com o pobre, ou ser, de se importar com o pobre, fazer tudo pelo pobre. O foco do evangelho é atender o pobre. Por quê? Porque Jesus sempre atendeu o pobre. Jesus sempre teve tudo pelo pobre. Como se o papel de Jesus na terra fosse salvar o pobre. E, claro, excluindo aí o rico do negócio. A questão é a seguinte, como o pastor bem coloca, Jesus não estava interessado em salvar uma pessoa pela sua renda, pela quantidade de dinheiro que ele tinha na conta bancária. Jesus não se importava com a pessoa porque ela era pobre. Ele queria saber se a pessoa era pobre de espírito. Por isso que ele fala que bem-aventurado é quem é o pobre de espírito. E Jesus se importava com um coração que era quebrantado. Um coração quebrantado é o pobre de espírito. Não importando se esse pobre de espírito é rico ou pobre financeiramente. É isso que importa para Jesus. Não é quanto você tem na sua conta, é o seu coração. Se você tem um coração pobre de espírito, se você tem humildade, se você tem quebrantamento, coisa que um socialista nunca tem, é só você ver quanto que um socialista pega para se retratar, ou quando ele faz um erro. Quando ele comete um erro do tipo matar milhões de pessoas com o regime dele, vê se ele se retrata uma vez na vida. Nunca. Esse tipo de gente é que ele fala. Então, o pobre de espírito é aquele que é alvo da misericórdia de Deus. Então, fica isso na cabeça. Até porque, né? Se você ler lá o trecho do Evangelho, né? Se você conhecer os Evangelhos, você sabe que tem um episódio onde Jesus está na casa de um fariseu, chega uma mulher, derrama um perfume caro nos pés de Jesus, chora e limpa e seca o pé de Jesus com os cabelos dela. Todo mundo fica horrorizado com a cena, mas a cena é pitoresca no mínimo, né? E aí, o que acontece? Surge alguém no meio dos apóstolos e fala o quê? Ai, que absurdo, essa mulher jogando esse perfume caro no pé de Jesus. A gente podia ter pego esse perfume, olha só o discurso, podia ter pego o perfume, vendido, pegado dinheiro e dado para os pobres. É ou não é? Pô, quase uma estrelinha vermelha aqui no peito dele. É ou não é? Isso é discurso socialista desde aquela época. É óbvio que naquela época não tinha existia esse conceito de socialismo, etc e tal, mas o discurso é igualzinho. Ai, que absurdo, reclamando, né? Ai, podia ter pego dinheiro vendido e dado para os pobres. Ai, que absurdo. Quem que tinha falado isso? Quem que falou isso? Foi Jesus? Não foi. Quem que falou? Irmão, foi Judas. Judas, o filho da perdição, sabe? O traidor, filho da perdição, Satanás. Ele mesmo. Então, toma cuidado quando você estiver pensando, quando você fica muito empolgado com esses discursos aí de justiça social associado a Jesus, toma cuidado, tá? Você está seguindo mais Judas do que Jesus, sem saber. Valeu? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.